que tal? Habla espanhol? Eu também não, menina, não entendo nada de espanhol. Quer dizer, entender, eu entendo, né? E aí é uma razão porque muitas pessoas escolhem o espanhol para fazer a prova do Enem, porque é muito similar com o português. E muitas pessoas escolhem o inglês porque já têm vivenciado isso, já têm estudado no ensino médio. Mas o espanhol, você acha que é realmente fácil? Eu não sei não, viu? Eu não me arriscaria tanto assim, a não ser que eu viesse assistir às aulas da nossa professora Andresa, que está aqui com a gente no nosso programa Nota 10. E se você está aí preparadíssimo, pega o seu caderno, preste atenção para ouvir bem, porque ela vai ajudar a gente nas pronúncias, vai ajudar a gente a fazer anotações que vai fazer com que a gente memorize tudo isso para se sair muito bem lá na prova do Enem. É com você, Andresa! Olá, que tal? Eu sou Andresa, sou professora de espanhol. Voltamos aqui para mais uma aula de espanhol com foco no Enem para você, aluno nota 10. Vamos lá. A nossa aula de hoje, né, como eu falei na aula passada, sobre a importância de conhecer a cultura, né, dos países que são hispanohablantes. O que significa essa expressão? Hispanohablantes são as pessoas que falam espanhol, que têm o espanhol como língua oficial, né? Como eu mencionei na aula passada também, são 21 países que falam e têm como idioma oficial o espanhol. E muitos deles, né, estão na América Latina. Isso devido a todo um processo, né, de colonização. Esses países da América Latina que falam espanhol foram colonizados por Espanha. E no Enem, como eu vou mostrar para vocês em algumas questões, tem muito exigido esse conhecimento da cultura desses países, né, principalmente dos países da América Latina, tá? Então, essa parte cultural, ela está presente principalmente em textos literários, né, que podem ser de vários tipos literários, né, variados, letras de canções também, enfim. Então, quando você for estudar espanhol, fica a dica, né, de você estudar associando, fazendo essa interdisciplinariedade do espanhol com também geografia, história, estudando esses aspectos históricos, culturais e também literários, tá? Eu trouxe aqui algumas questões onde você consegue identificar esses problemas sociais, essa cultura dos países latino-americanos, tá? A primeira questão fala aqui sobre um dilema das pessoas que são imigrantes. Essa é outra problemática que está muito presente no Enem, né? A questão do imigrante, principalmente do imigrante latino-americano nos Estados Unidos, né? Nós temos, por exemplo, os chicanos, que seria o povo chicano? É o povo imigrante mexicano, ou então, mesmo sendo nativo ter nascido nos Estados Unidos, mas tem uma descendência mexicana, e eles residem nos Estados Unidos. Mas aí qual seria o dilema? Ele nem é totalmente estadunidense, norte-americano, nem ele também é reconhecido como parte da cultura, como um povo mexicano. Então é um povo, uma comunidade que sofre por uma crise de identidade, né? Além de todo um contexto de marginalização, né? Nós temos uma crescente imigração aqui da América Latina para os Estados Unidos, e isso está muito presente no Enem. Então, o enunciado da primeira questão diz o seguinte: a letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao ou a. Vamos à letra da canção. Cantaria se eu soubesse cantar, mas eu sou péssima, tá? Então, vou ler. Aqui estou establecido em los Estados Unidos. 10 anos passaram já em que crucé de mojado. Essa expressão crucé de mojado
aqui, por exemplo, na fronteira dos Estados Unidos com o México, nós temos o Rio Grande, que é o que divide essa fronteira entre o México e os Estados Unidos. E muitos países da América Latina, não só, muitos imigrantes latino-americanos, não só do México, mas de outros países, ultrapassam essa fronteira em busca de melhores condições de vida no México. E essa expressão crucé de morrado é utilizada para se referir a esses imigrantes. Inclusive, eles são chamados de morrado, né? Uma forma pejorativa para se referir a esses imigrantes. 10 anos se passaram já em que crucé de morrado. Então, ele está estabelecido, esse eu lírico está estabelecido nos Estados Unidos. Já se passaram 10 anos que ele cruzou de morrado, ou seja, que ele ultrapassou essa fronteira. Papeles não é arreglado, sigo sendo um ilegal. Papeles é que ele está se referindo ao visto, né? Então, ele é um imigrante ilegal. Papeles não é arreglado. Arreglar significa arrumar, né? Providenciar. Então, ele não providenciou esse visto. Então, ele segue sendo um imigrante ilegal, que a gente sabe que é uma realidade muito presente nos Estados Unidos. Tenho minha esposa e mis hijos, que los traje muy chicos. Aqui, chicos, a gente sabe que chico significa garoto, mas nesse contexto não está se referindo a garoto, se refere a pequenos. Eles eram muito pequenos, eram muito bebês, quando trouxe esses filhos. Então, esses filhos não tiveram um contato muito grande com a cultura do pai, né? Então, esses filhos aí teriam um contato maior com a cultura norte-americana. Tenho minha esposa e mis hijos que los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido. Olvidar significa esquecer, né? Se han olvidado ya de mi México querido. Como eles vieram muito pequenos, foram para os Estados Unidos muito pequenos, eles não lembram da cultura mexicana e eles acabaram adotando a cultura norte-americana. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Então, eles esqueceram o idioma espanhol, esses filhos, e aqui eles deixaram de falar com esse homem que tem como idioma, como língua materna o espanhol, porque eles aprenderam o inglês, por esse contato aí com os Estados Unidos. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color, né? Então, esses filhos aí negam essa cultura mexicana porque é uma cultura vista desde um rótulo de minoria marginalizada, né? E eles tendem a negar, não sei, talvez pelo preconceito, e esse pai se sente, né, ressentido por esse motivo. Vamos voltar aqui ao enunciado. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação à diluição de sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano do outro. Aqui ele fala aqui, de mi México querido que yo no me olvido. Então, ele não esquece. Não poderia ser aí a alternativa A. Já eliminamos a A. B. Distanciamento dos filhos, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Pode ser, vamos aos próximos. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Essa é uma realidade, sim, mas precisamos rever se o texto fala, se o foco, né, do texto, da letra da canção é esse. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Em nenhum momento aí o eu lírico demonstra essa vontade. Na verdade, ele diz que jamais ele vai esquecer o espanhol e ele fala com certo orgulho disso. E por último, na letra E, vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Ele não menciona nada disso
Então, aí a alternativa correta seria a letra B. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Como esses filhos não aprenderam espanhol, esqueceram do espanhol, né, por estar num contato ali, uma hegemonia cultural, e vão para a escola e aprendem o inglês ao invés do espanhol, isso acaba distanciando. Através da linguagem, eles acabam tendo uma forma de enxergar a vida muito diferente, né, da cultura mexicana, porque são dois mundos distintos, dois mundos diferentes. Vamos para a segunda questão, que se intitula Água. Vamos ao enunciado, né? Primeiro, o poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constituem. Quais seriam esses aspectos que fazem parte da cultura mexicana popular que está presente nesse poema? Vamos lá. Al soñar que un cántaro en la cabeza acarreas, será éxito y triunfo lo que tú veas. Cântaro seria uma espécie de bacia que se utiliza na cabeça, né? Então, aí, acarear significa carregar. Então, se você sonha com um vaso na cabeça e você está carregando esse vaso, de acordo com a cultura popular mexicana, isso significa que você vai ter triunfo, você vai ter sucesso. Bañarse en un río donde el agua escalda es augurio de enemigos e de cuchillo en la espalda. Né? Sonhar com a água quente significa que os inimigos estão tramando algo a respeito. Cuchillo significa faca, né? E espalda, como eu já falei na aula passada, significa costas. Então, alguém vai ali lhe apunhalar pelas costas, de acordo com a cultura popular mexicana. Bañarse en un río de agua puerca es perder a alguien cerca. Puerca seria essa água suja. Se você sonha tomando banho em um rio de água suja, isso significa que você vai perder alguém próximo, né? Tudo isso é contado nesse trecho de acordo com a cultura popular mexicana. Então vamos voltar ao enunciado. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constituem, caracterizado pela A. Percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas. O texto não fala sobre isso. B. Crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Nós temos aí uma alternativa em potencial. C. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Será? D. Exaltação da importância e da preservação da água. O texto não cita nada disso, dessa importância de preservar a água. E cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Esse não seria o foco, né? O foco aí não seria os inimigos, mas sim sobre o que esses sonhos significam, de acordo com a cultura mexicana. Sabendo disso, a resposta, a alternativa correta, seria a letra B. Crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Terceira questão. Essa questão, né, como eu falei, os textos literários, os textos que são analisados no Enem, eles podem ser letras de canções, eles podem ser textos publicitários, eles podem ser tirinhas, como a gente já viu até aqui. Canción con Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. E ela vai falar sobre a América Latina. A sua relação com a América Latina são expressos nos versos da seguinte forma. Vamos ler. Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Aqui ela está falando da América do Sul, né? Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Caudal seria o desfecho, né, do rio, onde o rio deságua.
Então, aí quando ela diz toda a piel de América em mi piel, né, ela fala aí sobre essa mestiçagem, né, toda a pele da América na pele dela. E anda em mi sangre um rio que libera em mi voz su caudal. Soy de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa a mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crescer e a estallar. Aí nessa estrofe ela traz alguns aspectos que se destacam em cada país, né? No Brasil, por exemplo, ela se refere a um verde Brasil, se referindo às florestas brasileiras. Cobre e mineral do Chile, né? A mi Chile cobre e mineral, dessas riquezas naturais. Todas as voces, aí nós vamos para o refrão. Todas as voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Para a segunda parte, canta comigo, canta, hermano americano, libera tu voz com um grito en la voz. Aqui eu interpretação minha, né, de americano, ela utiliza talvez aqui de uma forma sarcástica, né? Levando em consideração que os Estados Unidos se apropria desse termo americano para se referir a eles. Então, quando ela utiliza aqui hermano americano e não latino-americano, eu acho que ela está fazendo uma crítica, né, em relação o uso desse termo americano, ressaltando que nós também somos americanos, não somos norte-americanos, mas somos sul-americanos, somos latino-americanos. Aí vamos voltar novamente ao enunciado. Canção com Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. E aí o que expressa através desses versos? A. Desejo de integração entre os povos. B. Entusiasmo por caminhar pela região. C. Valorização dos recursos naturais. D. Esforço para libertar os oprimidos. E. Vontade de cantar os tipos humanos. Se fosse essa vontade de cantar os tipos humanos, ela não teria focado na América Latina, né? Na letra D, esforço para libertar os oprimidos. Ela não fala sobre opressão, pelo menos não nessa parte da canção. Valorização dos recursos naturais. Quando ela fala de recursos naturais, ela especifica só em relação ao Chile e não em todos os países da América Latina, em toda a América Latina. B. Entusiasmo por caminhar pela região. Esse não seria o ponto central do texto, da letra da canção. E então a nossa alternativa correta seria a alternativa A, desejo de integração entre povos. Então a gente já consegue saber isso, inferir através do título, né? Canção com Todos, né? Com todo mundo, com todos os povos da América Latina. Então ela clama aqui por uma união entre esses países. Inclusive é uma dica que quando for ler, preste bastante atenção no título, porque a gente costuma esquecê-lo, mas esse título está muito cheio, muito carregado de significado, que a gente não pode simplesmente esquecê-lo. Vamos para a questão 4. Nicolás Guillén, aqui esse poema de Nicolás Guillén, foi um grande escritor cubano e ele defendia principalmente a causa dos negros mestiços, né, cubanos. E o título do texto é Caña, né? Vamos ao enunciado. Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto,
sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente. Junto significa a mesma coisa do português, né? Junto, próximo. Sobre significa acima. E bajo significa, né, baixo, abaixo. Vamos ao texto. El negro, caña. El negro junto al cañaveral. El yankee sobre el cañaveral. Yankee aqui seria estrangeiro, certo? Provavelmente aqui ele está falando sobre um branco, né, imigrante que está na América Latina. La tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va. El negro junto al cañaveral. Aqui junto seria próximo, traz uma relação de igualdade, né? El yankee sobre el cañaveral. Então, traz uma relação de superioridade. La tierra bajo el cañaveral. Uma relação aí abaixo, né? Então, sabendo disso aí, nas últimas estrofes ele diz sangre que se nos va, né? Nosso sangue que nos é arrancado. Então, aqui ele está falando também sobre um processo de exploração. Aí nós temos as opções. Desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. B. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar. C. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. E. Funções particulares de cada indivíduo na lavoura da cana-de-açúcar. Aí, junto, sobre e bajo, né? Traz umas relações que são desiguais, né? Então, sabendo disso, a nossa alternativa correta seria a letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Né? O negro aí que é colocado numa relação de inferioridade, enquanto que o yankee, né, o branco, é colocado numa relação de superioridade. E aí quando você estuda, eu reforço mais uma vez a importância de conhecer essa cultura latino-americana. Quando você estuda, você já conhece, sabe quem é Nicolás Guillen, sabe que ele sempre focou essa escrita literária nessa denúncia de discriminação racial, de relações de exploração, então já facilita essa sua interpretação, né? Por mais que aí você tenha dificuldade de entender o que seria junto, sobre, bajo, enfim. Questão 5. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem que lidar com o dilema da... Vamos lá à leitura do texto. Inmigrantes. En todo inmigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. Então, aqui, de acordo com o texto, o imigrante tem duas possíveis, né, atitudes que ele pode tomar nesse espaço do outro, né, nessa cultura do outro. O que ele pode fazer? Primeiro, ele pode considerar essa experiência como passageira, e ele viver só de acordo com o que ele aprendeu na pátria dele de origem, na cultura de origem, e cultivar essa saudade, nostalgia, definindo a realidade sempre, e aí ele vai sempre ficar nesse processo de comparação com o que ele já viveu com a realidade desse novo mundo. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla e assimilá-la. Então, o imigrante tem duas possibilidades, ou ele assume essa nova cultura, ou então ele vai viver sempre nesse processo de comparação e sentindo saudade da terra dele de origem.
El drama personal del emigrante reside en el hecho aquí significa fato, tá? De que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y al igual que el mestizo aqui seria a mistura, né, do branco com o negro, do indígena com o branco, enfim. Se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del otro. Vamos às alternativas. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da constatação da sua existência no entrelugar, instabilidade da vida em outro país, ausência de referências do passado, apropriação dos valores do outro ou ruptura com o país de origem. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, enquanto isso nós vamos ao intervalo e nós já voltamos. Muito bem, voltamos com a resolução da nossa questão 5, né? Eu tinha deixado essa expectativa aí para vocês pensarem, espero que já tenham uma resposta. Vamos lá, a resolução, né? Como nós estávamos falando, essa questão do imigrante, né, que vive ali numa situação, num contexto de fronteira, no que se refere à cultura, e que no texto nos dá a possibilidade, dá ao imigrante duas possibilidades, ou de viver dentro da cultura do outro, mas sentindo falta, sentindo saudade, essa nostalgia da cultura de origem, ou então aceitar e assimilar essa cultura, essa língua do outro. Então aqui no texto dá essas duas possibilidades. E aí vamos analisar cada uma dessas alternativas. A letra E diz que o autor tem que lidar com o dilema da ruptura com o país de origem. Na verdade, o texto propõe que ou a pessoa rompe, o imigrante rompe com essa cultura, ou então ele acaba vivendo sempre com essa saudade. Então, ele dá essas duas possibilidades, não coloca como algo obrigatório, né? Alternativa D, apropriação dos valores do outro. Essa é uma realidade, né? Mas não é o ponto central do texto. C, ausência de referências do passado. Na verdade, não. O imigrante traz junto consigo essa cultura, essa língua. Então, não é disso que o texto está falando. Na letra B, instabilidade da vida em outro país. É uma realidade, mas o texto não está falando sobre isso. Então, a alternativa correta seria a letra A, constatação da sua existência no entrelugar. O que seria esse entrelugar? Seria um espaço onde esse imigrante sofre com uma crise de identidade. Ele não é aceito nem para a cultura, nem pela cultura para onde ele imigrou, nem ele também é visto como, pelo seu país de origem, como um mexicano, por exemplo, né? Então, a resposta, a alternativa correta seria a letra A. Vamos para a próxima questão. O status atual do candomblé, resultante de um conjunto de mudanças ocorridas no país, contrasta com um passado marcado por preconceitos, né? Candomblé aqui se refere a uma prática religiosa de origem africana, que, como a gente sabe, por todo o processo de escravidão, de discriminação racial, é uma prática religiosa que é muito discriminada, né? Segundo o texto, esse status que está contrastando, né, se deve a... Vamos à leitura do texto. El candomblé es participación. Bastaría nombrar al tambor en nuestro país y ya estaría implícita la referência al candomblé. Tambor aqui vai se referir a um instrumento, né, musical. Quando se fala desse instrumento, já se refere, as pessoas já se recordam a essa prática religiosa. Patrimônio cultural uruguayo y, desde septiembre de 2009, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocido por las Naciones para la Educación,
la ciencia y la cultura UNESCO. Proceso que se remonta a la época colonial, cuando era tenido como mero baile de negros esclavos, ruidoso y obsceno, definición que toman incluso algunos diccionários antiguos e não tanto. Né? Então, essa prática ela era tida apenas como se fosse um baile, né? Uma dança de escravos, e que esses escravos estavam apenas sendo obscenos, enfim, está carregado de preconceito. Isso devido à América Latina, né? Ter passado por um processo histórico de colonização, de escravidão, etc. Viéndolo como divertimiento de pésima categoría por su procedencia racial. Esto fue cambiando merced al combate sin tregua a los prejuicios. Prestem bem atenção, fíjense nessa palavra prejuízos, porque ela também é o heterossemântico. Lembram que é heterossemântico, aquela palavra que parece uma coisa, mas é outra. Essa semelhança com o português, os dois idiomas, o português e o espanhol, tem essas armadilhas e você precisa estar atento. Se não houver um conhecimento prévio do idioma, você vai achar que prejuízos aí significa prejuízo, quando na verdade significa preconceito. Quando se refere a prejuízos, a gente tem aí perjuízos, né? Iria inverter o E. Perjuízos significa, né, prejuízos, danos. Prejuízos significa preconceitos. Siempre en crecimiento su aceptación por el conjunto de la sociedad hasta llegar a nuestros días, cuando el gobierno progresista en el 2006 promovió la ley 18.059, consagrando los 3 de diciembre como el Día del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, que en su artículo 5 y final dice, abre comillas, declárese Patrimonio Cultural de la República Oriental del Uruguay al candombe, caracterizado por el toque de los tambores denominados chico, repique y piano, su danza y canto, creado por los afro-uruguayos a partir del legado ancestral africano, sus orígenes rituales e seu contexto social como comunidade. Vamos lá voltar ao enunciado. Né? Esse status atual, né, como é visto hoje em dia, em contraste como era visto anteriormente, né, no passado, que é marcado por preconceitos devido a todo esse contexto histórico de colonização, mas esse recente status, né, se deve a quê? A definição dada por dicionários atuais. B. Receptividade crescente pela sociedade. C. Crítica às festas barulhentas. D. Conservação da herança africana. Ou E. Visão da dança como obscena. Aqui, esse status, porque antigamente era visto como uma dança obscena de escravos. Hoje em dia, já é visto como uma rica diversidade. Isso se deve porque a sociedade tem desconstruído diversos preconceitos, tem sido tentado ser mais consciente em relação à discriminação racial, né? Sabendo disso, né, a alternativa correta seria a letra B. Receptividade crescente pela sociedade. Vamos ao próximo. Com a expressão Dia de la Raça, faz-se referência à chegada dos primeiros europeus em território americano e denomina-se a comemoração desse dia. A autora do texto sugere o fim dessa denominação no Uruguai. Então, aqui a autora do texto ela vai defender que esse dia de la raça seja extinguido. E aí nós vamos ler o texto para descobrir por que ela defende essa ideia. Vamos lá? Retomando la inquietud propia de tanta gente contraria a la denominación racista y xenófoba Día de la Raza, usada para el feriado 12 de octubre, donde se recuerda el arribo de los primeros europeos a tierras
posteriormente nombradas América, reforzamos la idea sumando agrupaciones e independientes de la militancia ciudadana motivados por lo mismo. Então, o que seria esse Dia de la Raça? Seria um dia em que se comemora a chegada, entre aspas, o descobrimento, entre aspas, dos primeiros europeus, né, a chegada de Cristóvão Colombo no Novo Mundo, que hoje nós denominamos como América. E ela considera esse ato, essa celebração como algo discriminatório, como algo racista. Puede parecer menor, pero un nombre dice mucho. Es un símbolo, una representación, un código que resume infinidad de coisas, desde lo objetivo e desde lo subjetivo, né? O que está ali escancarado, mas também o que está velado, né? Que está entre linhas. E, lamentavelmente, no hubo descobrimento. Aqui a importância de conhecer e dominar os tempos verbais. No hubo está no passado, o verbo haber no passado. Então, ela está dizendo que, lamentavelmente, não houve descobrimento, né? Esse termo que é utilizado para se referir à colonização, a chegada dos europeus de descobrimento, como se fosse uma terra que não fosse conhecida, fosse descoberta, criada. Então, ela diz aqui, no hubo descobrimento, sino despojo e apropriação. Então, não houve descobrimento, que foi exploração, foi massacre, apropriação, enfim. No hubo encuentro, sino saqueo y masacre. La propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase sustantiva que guarde memoria de los hechos, apostando a un pasado y futuro fraternal e igualitário. Então, aqui ela propõe que a sociedade uruguaia procure, o verbo lograr aí significa consiga, né? Consiga construir uma frase que realmente defina o que foi esse processo de colonização. E não descobrimento, porque, como a própria autora diz, não foi um descobrimento, não foi um encontro. Y a una convivencia sin hegemonías ni predominios culturales, aunque así haya sido el origen de nuestra história. Então, ela propõe aqui uma desconstrução, uma descolonização desse pensamento, dessa cultura que coloca a cultura do Ocidente como superior à cultura da América Latina. Vamos voltar à questão. Então, a autora do texto sugere o fim dessa denominação no Uruguai, acreditando que a nomenclatura adotada será esquecida, porque é de conhecimento geral que não houve descoberta. Não é algo de conhecimento geral, porque nas escolas se ensina esse termo, é utilizado esse termo de forma, um senso comum, né, de que houve um descobrimento. B. A reivindicação convencerá outros grupos e adeptos, porque muitos desconhecem esse nome. C. A sociedade deve encontrar uma frase significativa para a preservação da lembrança dos fatos. D. O convívio permitirá o esquecimento dos massacres, porque não houve encontro no passado. Ou o presente e o futuro são e serão fraternais e igualitários para o estímulo do predomínio cultural. A alternativa correta seria a letra C, né? Como a gente pode encontrar aqui no texto, logo no final, ela diz assim: La propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase sustantiva que guarde memória de los hechos. Hechos significa fatos. Então, ela propõe uma frase que realmente seja coerente de acordo com o que aconteceu, não uma frase fantasiosa. Então, seria a letra C. Próxima questão, obituário. O nome já é carregado, né, de muito significado, obituário. O texto de Luiz Rogelio Nogueiras faz uma crítica, né? Esse texto faz uma crítica a quê? Vamos lá fazer a leitura.
Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos y sin embargo el ataúd de pino fue importado de Ohio. Ataúd seria aí o caixão, né, onde essa pessoa foi enterrada. E esse caixão veio de Ohio. Lo enterraron al borde de una mina de hierro y sin embargo los clavos de su ataúd y el hierro de la pala fueron importados de Pittsburgh. Então, até a fechadura, né, do caixão, até o ferro, até a madeira utilizada para construir esse caixão veio de Pittsburgh. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo e, sin embargo, só reforçando esse advérbio que sempre aparece, sin embargo, ele quer dizer, traz uma ideia de adversidade, né? Porém, seria a mesma coisa do pero, né? Mas, porém, entretanto. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo y, sin embargo, las lanas de los festones del ataúd eran de California. Lo enterraron con un traje de New York. Traje seria o terno, né? E até inclusive a roupa que ele vestia, o terno, veio de Nova York. Um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati e uns calcetines de Chicago. Calcetines seriam meias, certo? Até as meias que o defunto estava usando veio de Chicago. Guatemala não facilitou nada al funeral, excepto el cadáver. Paráfrases de um famoso texto norte-americano. Então, aqui o que ele quer dizer no final, que quando ele afirma Guatemala não facilitou nada al funeral, ele quer dizer que nada do que foi feito nesse funeral, os recursos foram provenientes da Guatemala. Tudo foi importado. Então, ele faz uma crítica a letra A, a dependência de produtos estrangeiros por uma nação. B, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. C, a má qualidade de mercadorias guatemaltecas. D, as dificuldades para a realização de um funeral. Ou é a ausência de recursos naturais na Guatemala? Será que é a falta de contribuição da Guatemala, além do defunto, foi por essa ausência de recursos naturais? Ou será que foi por uma relação desigual, né, de comércios? Então, a gente tem aí duas opções, a letra B ou a letra E. Aqui a alternativa correta seria a letra A dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Isso porque os Estados Unidos controla esse comércio. Próxima questão, nós temos aí uma tirinha, o nome da tirinha é Todas as Mulheres Alteradas, e o enunciado é o seguinte: considere que, em cada sociedade, os indivíduos estão inseridos em um sistema sexo-gênero, isto é, atuam de acordo com determinados padrões de comportamento. Né? Se tem a ideia de que o sexo feminino deve atuar de uma forma, o sexo masculino de outra forma. E esses padrões, eles são determinados pela sociedade. Né? E aí nós temos a tirinha, nós podemos observar aí o contexto onde acontece aí a situação, analisando essa linguagem não verbal. Nós podemos perceber aí que é numa situação de um restaurante, porque temos dois camareros, né? Camarero significa garçom em espanhol. E nós temos aí al traer el café te ofrecen sacarina a ti. Sacarina significa adoçante. Quando chega la cuenta, se la dan a ele. Né? Quando chega a conta, a entregam ao homem. Então, a partir dessa perspectiva, a gente consegue perceber que existe
algumas normas sociais, alguns padrões, alguns comportamentos que eles são atribuídos à figura feminina e outros à figura masculina, né? Quando oferecem sacarina adoçante à personagem, ela diz: "No, gracias, el que está en régimen es él", né? Ele que está de regime, não eu. E quando chega la cuenta se la dan a él, e el camarero disse senhor, quando deveria dizer senhorita. Então, por isso, nós percebemos que aí, nas opções que nós temos, demonstração da existência e inexistência de padrões. B, divulgação de estereótipos. C, rechaço da importância assumida pelo homem nos relacionamentos. D, denúncia de desconforto feminino ao deparar-se com situações de cotidiano consideradas marcadamente machistas, ou da contraposição do estereótipo de comportamento feminino em relação às mudanças vivenciadas pela sociedade contemporânea, né? A alternativa correta seria essa letra E. Apesar dessas situações, desses estereótipos de comportamento, essas relações têm sido alteradas, né, através de uma desconstrução desses padrões de gênero. Bom, é isso, a minha contribuição para essa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Adiós. Entendiste? Entendeu tudo o que a professora de espanhol falou, ensinou? Tudo certo? Essa vai ser mesmo a sua matéria escolhida? Se for, parabéns, boa sorte, hein, meu amor? Porque agora a gente vai para a aula de história com o professor Rafael. O Rafael é demais, ele explica a história assim, ele segura a gente mesmo na aula de história, né? A gente fica ali prestando atenção, querendo saber qual é o final dessa história, o que aconteceu, como que é. E aí a gente vai fazendo as anotações e ele segura mesmo essa aula muito boa, essa aula de história, como todas as outras também, né? Porque a gente tem um time forte de professores. E esses professores estão todos aqui no nosso programa Nota 10, escolhidos pela TCM Canal 10. Então vamos lá para a nossa aula de história. Olá, telespectador da TCM, eu sou o professor Rafael Freitas e estamos aqui para mais algumas dicas, algumas informações, para mais um bom debate sobre essa maravilhosa disciplina História. Vamos entrar no reino de Clio, né, a nossa musa inspiradora. E para que a gente possa ter um melhor proveito na nossa aula, né, hoje nós preparamos uma análise de habilidade. Olha aí que fantástico, né? Para você que ainda não entrou nesta linguagem do Enem, né? Mais do que um simples conteúdo, é importante entendermos que o Enem trabalha com uma lógica de competências e habilidades. Para além das problematizações, né, do termo competência, né, que vem de competir, né? E nós vivemos uma sociedade um tanto quanto adoecida por essa ideia exagerada de competição, mas vamos analisar, é isso que está posto, essas são as regras do jogo, então vamos jogar. E para iniciar com uma dinâmica, né, uma aula mais dinamizada, a proposta é que a gente consiga desenvolver especificamente uma habilidade hoje na nossa aula. Então eu trago essa pequena pergunta: quem sou eu? Não eu, né? Não eu. Mas quem sou eu? Né? Vamos tentar entender qual é o assunto desta aula, né? Qual é a temática dessa aula, telespectador. E para dar pistas, eu trouxe aqui a fala de dois gigantescos, monstruosos historiadores. O primeiro, o François Hartog, né? Em um texto adaptado, para que vocês também possam experimentar essa realidade que é a prova do Enem, né? O trabalho com a documentação, o trabalho com o textual, né? Então, o François Hartog está dizendo aí, ó, é uma teia que nos envolve, absorvendo-nos tão completamente que, em muitas condições, tomamos como nossas as de outrem. Nestas mutações, ela é feminino, tornou-se imprescindível aos estudos históricos.
Se pensarmos a contemporaneidade, temos a emergência desse fenômeno nas literaturas, nas artes, nos museus, cemitérios, museus, discursos políticos e a própria história. Cabe dizer que ela está, nesse momento, em extrema evidência, né? Como não lembrar que nós estamos vivendo uma efeméride extremamente significativa? Estamos vivendo, ou na verdade já vivemos essa efeméride, porque a celebração já aconteceu. Nós celebramos esse ano, 2022, os 200 anos de nossa independência, né? Então, ela está presente nos discursos políticos e a própria história, cumprindo em algumas circunstâncias históricas o seu dever de lembrar, como afirma o historiador. De quem o François Hartog está falando? Se ainda resta alguma dúvida, vamos para um outro historiador francês, membro da escola de análise, que é o Pierre Nora, né, em um texto também adaptado. E aí o Pierre Nora vai dizer, né, eu não vou dizer o nome da obra aqui, porque senão eu daria o spoiler, né? Longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. Ela é vida, sempre carregada por grupos vivos. Mais uma vez, o Pierre Nora diz que é ela, é algo feminino. Sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, está em permanente evolução, aberta a uma dialética de lembrança e esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. De quem nós estamos falando, caro telespectador? Estamos falando dela, presente na história, presente no Enem, presente no nosso cotidiano em múltiplas formas. Nós estamos falando da memória. Memória que está descrita em uma habilidade específica da prova do Enem, né? Memória que aparece aí para vocês na matriz de referência do Enem, na habilidade 2, na competência 1, extremamente explorada, periodicamente, recorrentemente explorada. Desconheço aqui, né, após longos anos trabalhando, né, labutando nesta seara da educação básica, desconheço uma prova do Enem na qual a habilidade 2, o trabalho com a memória, não tenha se feito presente. Então, sem temer queimar a língua, ouso dizer que lá em novembro você encontrará na sua prova uma ou duas questões desta habilidade, né? E como o Pierre Nora nos alertou, história e memória são muito antagônicos. E onde reside esse antagonismo? Onde reside essas divergências? Podemos dizer que a memória, né, e a história não são sinônimos, como muita gente costuma confundir, né? É muito comum a gente escutar, mas eu lembro que foi assim, né? Sobretudo em momentos delicados, em momentos polarizantes. Posso citar aqui, né, sem medo de errar, o quanto que há de discussão e de confusão em torno de história e memória quando se fala do período de 64 a 85, quando o nosso país viveu a ditadura civil militar, né? O próprio termo ditadura já gera debates, né, acalorados. Muita gente aí usa, não, mas não foi uma ditadura, foi um período de regime, de governo militar, né? Então, isso fica muito claro, esse jogo de antagonismos entre história e memória. São complementares? Aí é uma discussão que a gente pode aprofundar ao longo desta aula. Então, só para a gente entender os antagonismos,
nós vamos trazer aqui para vocês aleatoriamente, vai aparecer aí no slide, algumas informações sobre memória e sobre história, né? Então podemos dizer que ela é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. Se eu falo de reconstrução problemática, memória não é uma coisa que se problematiza, né? Memória é uma coisa que a gente provocativamente lembra, né? Até porque memória não é uma coisa espontânea, como muita gente acha, né? Memória é algo provocado. Garanto a vocês que eu poderia provocar aqui algumas memórias que nesse momento vocês não estariam acessando, né? Quem é problematizado é a ciência, e a ciência é a história, né? Abre-se a dialética da lembrança e do esquecimento. O inconsciente sofre deformações, é vulnerável a manipulações. A memória, não negando que a história possa ser alvo de manipulações, de usos arbitrários, mas a memória é quem é aberta a uma dialética de lembrança e esquecimento, né? Pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação universal. E aí, mais uma vez, nós estamos falando da história, né? Enquanto nós temos uma memória que se instala na sacralidade. A memória é sagrada, ela se enraiza num concreto, num espaço, num gesto, na imagem, num objeto, em buracos de bala, na Torre da São Vicente. E ai de quem dizer que Lampião não invadiu Mossoró. Porque é uma questão sagrada, é algo enraizado. E cabe à história carregar e desmistificar esse passado, né? Então nós temos de um lado a memória que é vida, é sempre carregada por grupos vivos, está em permanente evolução, enquanto eu tenho uma história que tem como sua função o dessacralizar a memória, o problematizar. Talvez seja por isso que nós, historiadores, em muitos momentos, somos tão pouco queridos, né? Porque já diria, né, o saudoso Eduardo Galeano, que o historiador é um profeta com os olhos voltados para trás, pelo que foi e pelo que será, né? Nós estamos aqui, e aí o Peter Burke vai nos dizer que nós somos aqueles que querem sempre lembrar à sociedade tudo aquilo que ela deseja esquecer, porque é incômodo, né? Somos nós historiadores que buscamos lembrar como o nosso Estado tratou indígenas, negros, mulheres, né? A memória não quer lembrar, né? Podemos dizer que a memória liga-se à continuidade, a história, melhor dizendo, liga-se a continuidades temporais, a evoluções e relações de coisas, né? Enquanto a memória é um fenômeno atual, que está sempre no eterno presente. Já a história é uma operação intelectual laicizante, né, dessacralizante, demandando análise e discurso crítico. É nesse sentido que nós devemos ir para a prova do Enem, conseguindo entender claramente qual é o papel da memória, qual é o papel da história. Mas para ficar mais claro, né, nós vamos apresentar nesta abordagem como a prova do Enem tem explorado a questão da memória na habilidade 2, certo, pessoal? Sempre lembrando a vocês, estamos tratando a habilidade 2. E aí a gente diz o seguinte, olha o que é que a habilidade 2 estabelece. Analisar é a ação desejada nesta habilidade. A produção da memória é o objeto de conhecimento desta habilidade. E o agente modificador são as sociedades humanas. Então, nesta habilidade, as questões irão propor aos alunos, a vocês, telespectadores, uma análise de como se dá a produção da memória, uma análise de como se dá a construção dessa memória pelas sociedades humanas. Já tivemos, por exemplo, questão que analisou a produção da memória na América Latina, né?
A produção da memória, principalmente, aí dá ênfase, a produção da memória principalmente no Brasil. E aí foram objetos de análises nestes anos de Enem, de 2009 para cá, né, quando surgiu esse tal de novo Enem, né, que era novo, apesar que ainda tem gente que ainda chama de novo, né, que é um pouco engraçado, né, já estamos às portas de um outro processo seletivo, né, um novo Enem, né. Então a gente vai dizer que esse Enem já nos levou a entender a memória brasileira, a problematização da memória e os usos desta memória, que é o ponto de destaque neste ambiente. Claro, para deixarmos vocês bastante cientes, nós estamos falando de que nós precisamos entender como essa memória ela foi repetidamente usada nos processos de manipulação da nossa vida política. Então, reforçando a perspectiva de que a memória aborda, especialmente no Enem, os usos, os processos de manipulação desta memória na construção de uma coesão social, na construção de programas políticos. Foi assim na era Vargas, foi assim no Segundo Reinado, foi assim no regime militar, como alguns gostam de chamar. Então, dentro desta perspectiva, nós podemos dizer que a história trabalha com a memória a partir de uma linguagem histórica, né? Uma linguagem histórica, né? Uma historiografia que usa os documentos, que analisa a memória, que laiciza a memória e que, ao longo de seu desenvolvimento enquanto ciência, passou por 3 linhas de interpretação, né? Então, num primeiro momento, nós estamos diante da linha dos eventos, né? Na famosíssima corrente histórica chamada de metodismo, alguns vão chamar de positivismo, né? Acho e entendo, seguindo interpretações de grandes historiadores, que o uso dessa palavra positivista para os metódicos, ela é indevida, cientificamente falando, né? Então, naquele primeiro momento, século XIX, estava se preocupado com a análise do evento. Estávamos falando de uma história de monumento, de uma história oficial, de uma história de grandes heróis, né? Seguida, tá certo, de uma história marcada pela inserção do pensamento marxista, né? Pensador que tem sido um tanto quanto demonizado nos últimos anos, né? Por alguns grupos polarizados de nossa política. Mas convém dizer que o Marx é importantíssimo na chave de interpretação sociológica, né? E dentro disso que nós chamamos de materialismo histórico, nós entendemos uma análise da história a partir da linha de perspectiva econômica, né? O entendimento da teoria do reflexo, mais-valia, entre outros conceitos que são tão caros para a história e são tão caros para a sociologia. Até desaguarmos, né, no que seria a nova história, né? Uma nova história, uma história total, uma história problema na escola de análise, né? Nascida ali por volta de 1929, na França, né? Tendo à frente historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre, né? Temos o nascimento de uma história que tanto amplia a documentação, né, e passa a explorar vários documentos significativamente diferentes, né? Hoje a história está em tudo, né? É possível fazer história com uma gama significativa de documentação, né? E o grande objetivo dessa história é problematizar. Então, fazemos essa análise para que a gente entenda onde reside a diferença do trabalho com a memória, né, que faz parte do nosso ofício, a gente problematiza, a gente analisa, e o Enem explora essa linha para o que é efetivamente uma ciência história. É uma ciência que possui um rigor metódico, uma ciência que produz um caminho,
que analisa as perspectivas, as fontes, as informações dentro de um rigor, né? E não no simples lembrar constantemente em mutação, né? Então, estabelecido esta perspectiva de diferenciação, voltemos para a memória para apresentar um ponto bastante explorado, um ponto bastante significativo e que pode aparecer para vocês na prova do Enem, né? Que é a ideia do lugar de memória. E aí, amigos telespectadores, né? Falando desse gigantesco estado que é o Rio Grande do Norte, né? TCM que hoje se espraia por várias cidades, né? Não só Mossoró. Então é só você lembrar aí da sua cidade, onde você está, né? Lembrar dos grandes feitos, dos grandes eventos de sua cidade e imaginar que esses eventos, eles não surgem na nossa cabeça de forma espontânea. Eu preciso, e aí está a expressão, eu preciso do lugar de memória. E aí o Pierre Nora, que a gente já usou no início dessa aula, o Pierre Nora vai destacar aqui: lugar de memória nasce e vive do sentimento de que não há uma memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres. Não existe um lugar de memória mais significativo do que um cemitério. Pode até parecer um pouco mórbido, né? Pode até parecer um pouco estranho, mas talvez o melhor lugar para se ministrar uma aula de história dentro de sua cidade seja o cemitério. É onde nós podemos identificar quem são os grandes nomes, quem teve os grandes feitos. O cemitério que, como toda a sociedade, representa inclusive os espaços de segregação, né? Então é preciso notariar atas, porque essas operações, elas não são naturais. Então a memória, ela precisa da provocação. E aí é só você parar, refletir. A cidade tem grandes monumentos, com certeza tem placas, bustos, ruas. Vou citar o caso de Mossoró, né? A Mossoró que gosta de declamar em prosa, verso, os seus grandes feitos. Uma Mossoró que tem bairros abolições, redenções, né? Ruas com o nome 30 de setembro, né? Escolas, porque a gente precisa resgatar esses feitos na construção de uma identidade de moçoroense, né? E assim acontece em outras cidades, nós poderíamos usar vários exemplos assim, né? Então podemos dizer, e podemos, mais do que dizer, podemos perguntar: quem controla a memória? O povo ou as minorias quantitativas? Entenda minorias não no sentido sociológico de política, porque se a gente for discutir nisso, minorias, né, são as massas, né? Minorias são mulheres, negros, né? São aqueles politicamente desprovidos de espaços de poder, né? Então, quem controla a memória, né? A memória são controladas por minorias numéricas, que são maiorias políticas, né? O seu foco encontra-se em que lugar? Nos privilégios, né? Quem são os nomes das grandes ruas? Quem ocupam as avenidas, né? Vamos olhar para Mossoró. Por que a nossa via de conexão se chama Avenida Presidente Dutra, né? Esses espaços de memória, eles são enciumadamente guardados, né? Por isso que muitas vezes nós historiadores somos profundamente repelidos, perseguidos e não desejados na sociedade, porque nós estamos aqui querendo problematizar a quem pertence essas memórias, né? Então nós seguiremos analisando memória no próximo bloco e é sempre um prazer estar aqui na TCM falando para vocês. Estamos voltando, telespectadores, né?
retomando a nossa análise sobre a memória, sobre a habilidade 2. Não vamos perder o nosso foco, né? Então, encerramos o nosso bloco anterior discutindo exatamente a quem pertence a memória, né? Quem é que guarda enciumadamente esses lugares de memória, né? Lembrando que nós temos os nossos próprios lugares de memória, né? Tenho certeza que você, quando passa próximo daquele lugar onde você encontrou o seu eterno amor, você se arrepia, você se lembra do primeiro beijo, né? Então, existem lugares de memórias pessoais. Contudo, nós não vamos nos preocupar com esses lugares de memórias pessoais, nós temos que nos preocupar com lugares de memória coletivos, né? Lugares de memórias que trabalham e representam uma coesão social, né? Então é nessa perspectiva que nós vamos afirmar que sem a vigilância comemorativa, a história depressa elimina a memória, né? Então, retomando exatamente aquele ponto onde nós definimos que muitas vezes nós historiadores somos sujeitos indesejados, porque o nosso papel é problematizar esta memória que você guarda tão sacramente, né? Tão religiosamente, né? E sempre que a memória se coloca numa posição de domínio, de sacralidade, nós, historiadores, iremos buscar a sua implosão, né? Então partimos mais a fundo para a temática, né? E buscando exatamente fazer esse elo comparativo memória-história. Enquanto a gente está discutindo que a memória tem lugares, nós dizemos que a história tem um tempo histórico, né? Que não é o tempo que corre no relógio, né? Não é um tempo natural, é uma construção, né? O tempo histórico é um dos maiores desafios da linguagem histórica. Inúmeros historiadores já se debruçaram sobre essa perspectiva, né? E aí aqui, especialmente buscando analisar a nova história, a escola de análise, a história total, nós recorremos ao Fernando Braudel, né? Esse historiador que aí está, né? Nascido em 1902, falecido em 1985, né? Foi um dos principais idealizadores, especialmente dentro de uma segunda geração da escola de análise. Fernando Braudel vai escrever o Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo na época do Filipe II, e uma das grandes contribuições do Fernando Braudel é exatamente a problematização e a solução de uma temática que envolve o tempo histórico, né? Nós tivemos uma treta científica entre o Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, e o Fernando Braudel, historiador. O Claude Lévi-Strauss quis tripudiar da história, dizer que a história era uma análise que poderia ser desprezada, né? Porque seria bem mais significativo buscar a etnografia, né, a antropologia, e coube ao Fernando Braudel problematizar exatamente isso, o tempo histórico. E aí o Fernando Braudel vai nos trazer a seguinte perspectiva, que dentro do tempo histórico existe uma curta duração, né, a duração dos eventos apresentados pelos positivistas. Existe uma média duração, que são os contextos, e aí nós podemos citar como, por exemplo, o Eric Robesbal citando a Era dos Extremos, que inclusive já foi aula aqui, né, em momentos anteriores. E podemos citar a longa duração, né, a duração das estruturas, do tempo imóvel, né, a duração de passagem lenta, né. É essa longa duração que nos apresenta estruturas tão significativas, como, por exemplo, a moral cristã, o capitalismo, a cordialidade do brasileiro, que já caiu em provas do Enem, essa metanarrativa, este paradigma de que o brasileiro seria um sujeito cordial, né? Cordial enquanto na sua fase solar, né? Na fase lunar a gente gosta de dar carteirada, né?
Na fase lunar a gente gosta de ser servido. E por que não dizer, né? Faz parte dessa longa estrutura, né? Vou me arriscar aqui, peço até desculpa, nessa longue durée, nessa longa duração, né? O racismo, né? Racismo que tanta gente insiste em negar, né? O Brasil é uma democracia racial, né? Quando as análises históricas, historiográficas, antropológicas, sociológicas, nos aponta claramente a existência de um racismo estrutural dentro de nossa nação. Esta é a longa duração. A duração das estruturas que tendem a não mudar, que tendem a permanecer. E aí, qual deve ser o meu trabalho com o tempo histórico? O Enem já explorou. A análise histórica ela precisa ser sincrônica, dentro do tempo exato. Ela deve respeitar uma diacronia. Cuidado, muita atenção. Boa parte daquilo que a gente chama de distrator na prova do Enem são anacronismos, o pecado capital da história. O que é o anacronismo? De uma forma muito simples, é analisar o passado com valores e ideias de um tempo presente. Posso dar um exemplo muito simples, né? Seria exigir de um ancestral do século XV a percepção e a consciência ambiental que nós temos na nossa sociedade ou que nós deveríamos ter em nossa sociedade do século XXI. Eu não posso querer que o Colombo, lá no século XIV, na verdade, desculpe, lá no século XV, ele tivesse uma perspectiva de economia sustentável, como nós discutimos no século 22. Se eu faço isso, eu trago uma exigência anacrônica. Então eu preciso ser síncrono, diácrono, né? Diacrônico, fazendo análise dentro dessas 3 linhas de percepção. De que existe uma curta, de que existe uma média e de que existe uma longa duração. E para que a gente possa exercitar, como eu falei já lá no primeiro bloco, o objetivo é que a gente consiga desenvolver a habilidade. Nós apresentamos aqui um pequeno desafio, né? Um desafio para identificar a curta, a média e a longa duração. O evento, o contexto e a estrutura. Novamente, o evento, o contexto e a estrutura, né? Então, curta, média e longa duração. Evento, conjuntura e estrutura. Conjuntura ou contexto. Então, trago 3 imagens, né? Vamos observar aí, telespectadores. Né? Trago 3 imagens. Imagens que dialogam com um cenário, né? Aquela transição ali do 18 para o 19, né? As 3 imagens que vocês estão vendo aí foram produzidas no século XIX, né? Então, numa delas, eu tenho uma análise eventual, especificamente. Poderia até dizer que em 2 eu tenho uma análise eventual, né? Que é a imagem da independência do Brasil, né? Onde a gente dá uma ênfase no evento do 7 de setembro, né? Nós temos também, né, uma análise na liberdade guiando o povo, La Liberté guidant le peuple, do Eugène Delacroix, uma obra de 1930, né? Nós temos aí a liberdade desnuda, de seios de fora, carregando a bandeira francesa, também é um evento, as Jornadas Gloriosas de 1830, mas aqui nós não estamos falando do evento, nós estamos dizendo que no processo de emancipação brasileiro, nós tivemos as ideias liberais, as ideias iluministas como um ponto de conjuntura, né? Os ventos da mudança, os ventos da liberdade iluminista cruzaram os oceanos e desaguaram aqui, na nossa independência. E aí, essa imagenzinha, né, do senhor, né, fazendo o seu pipizinho na rua, enquanto seu escravo, na imagem fica muito claro aí, ó, ele é um escravo, ele está de pés descalços,
essa obra é uma obra do Jean-Baptiste Debré, que já caiu várias vezes no Enem, enquanto o seu escravo segura um guarda-chuva para que o seu senhor, na imagem aí, devido ao tempo a gente não consegue perceber, mas está chuviscando. Então o senhor não pode fazer o xixizinho dele no chuvisco, né? Então, o que nós temos nessa imagem? Um evento, uma conjuntura ou uma estrutura? Percebe-se claramente que nesta imagem do Debré nós temos a construção de uma lógica estrutural, de senhores que foram criados para se servirem, para serem servidos, enquanto uma grande massa de escravizados possuem uma natural, né, natural entre aspas, uma natural tendência a servir, né? E essa perspectiva, ela se mantém ao longo das fases, dos tempos históricos. Vou fazer aqui uma observação, deixo logo toda a vênia para que quem está em casa possa discordar, mas é a nossa postura ao entrar no supermercado. Nós esperamos ser servidos, tal qual esse senhor, né? Porque eu vou para o supermercado, pego o carrinho, encho de compras, passo as minhas compras, né? E muitas vezes quero que o embalador leve o carrinho até o meu carro. E quando eu levo, eu, que preciso ser servido, ainda vou esperar que alguém venha retirar esse carro do estacionamento, né? Falo isso porque essa é uma análise sociológica que eu faço do nosso cotidiano, né? Nos vários estabelecimentos comerciais da nossa cidade, às vezes é difícil estacionar com a quantidade de carrinhos que estão nos estacionamentos. Essa é a longa duração, essa é a longa durée do Fernando Braudel, né? Nós queremos ser servidos, tá bom? E isso permanece das estruturas históricas. Tá certo, pessoal? Então, depois dessa análise, nós podemos perceber que a história que tem um tempo histórico, que tem uma curta, uma média e uma longa duração, enquanto ciência necessita de documento e monumento, né? Nós trabalhamos com o documento e com o monumento, né? E aí, estamos recorrendo aqui ao Jacques Le Goff, né? Um historiador que vai nos destacar a seguinte perspectiva, ó. Documento e monumento, onde reside a sua diferença? O monumento é uma herança do passado que tem como característica ligar-se a um poder de perpetuação voluntário das sociedades históricas, são legados e reenviam testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos. Então a gente fala de monumento enquanto igrejas, cemitérios, recorrendo aqui a Mossoró, né? São os buracos de bala lá na Capela de São Vicente, é o adro de Santa Luzia, são as estátuas que enfeitam as nossas praças, né? Elas existem com uma razão, geralmente reforçar a memória. Enquanto o documento é algo mais específico, é resultado do olhar do historiador. Não há história sem documento, né? O Mark Bloch vai dizer que é preciso ter a carne, né? É preciso que os ossos tenham carne. No caso, é preciso que se tenha o documento para que se faça a história, né? Então, não há história sem documento. Com esta precisão, há que tomar a palavra documento no sentido mais amplo, né? O documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, pela imagem ou de qualquer outra maneira, né? A documentação mais ampla, mas que só é documento a partir do olhar do historiador. É o historiador que torna uma simples caneta, uma simples lasca de pedra em um documento a ser analisado, a ser problematizado pela história. Assim nós chegamos no deságue desta aula. Por que eu preciso de memória? Por que eu preciso de história? E por que o Enem explora essa temática numa habilidade?
Porque lá na competência 1, o objetivo do Enem é entender como nós, telespectadores, né, como nós que passamos por um processo de formação escolar, como nós dialogamos com a memória nacional, né? Novamente, estamos num momento muito oportuno para essa discussão, né? Estamos vivendo efemérides, datas celebrativas significativas. 1922, Semana de Arte Moderna, centenário em 2022. 1822, Independência do Brasil, bicentenário, né? Com direito a coração vindo de Portugal, né? Com direito a desfiles e a todo esse imaginário que precisa ser catequizado, né? E aí, para que a gente possa entender a importância da memória, né, a gente traz a Ana-Marie Thiesse, né? Para que a gente possa também trazer o espaço para as intelectuais mulheres, né? Que é uma coisa bastante difícil, né? A ciência ela ainda é muito masculina. Há uma misoginia, há também uma estrutura patriarcal muito clara na ciência. Então a Ana-Marie Thiesse vai dizer que a identidade nacional é uma criação moderna, começa a ser construída no século XVIII e se desenvolve plenamente no século XIX. Nós ficamos independentes aí, século XIX, início do século XIX. E esta identidade nacional, ela precisa, né? Uma nação é feita de um rico legado, de lembranças, que é aceita por todos. Ela é uma herança simbólica e material. Pertencer a uma nação é ser um dos herdeiros desse patrimônio comum e reconhecê-lo e reverenciá-lo, né? E a gente pode estender essa ideia de memória para a perspectiva regional também, e é isso que nós temos nas nossas perspectivas municipais, né? A construção de uma narrativa faustuosa sobre os nossos feitos, né? E aí a gente tem a memória como um vivo testemunho de um passado prestigioso e a representação eminente de uma coesão nacional. É por isso que memória, história aparece na prova do Enem, por isso que é uma habilidade. Ela faz parte da coesão nacional, o que nos liga enquanto um grande povo, né? Uma grande população pertencente a uma lógica de territorialidade, obediente ao mesmo ordenamento, a uma mesma Constituição, fiadores de uma mesma tradição, né? Lógico, uma tradição que é diversa, que é múltipla, mas em nome dessa coesão a gente acaba uniformizando, né? Falar de Brasil, na maioria das vezes, infelizmente, é falar apenas de futebol, carnaval. Não que futebol, carnaval, samba não sejam excelentes, são, né? Mas o Brasil é bem mais do que isso. Então, novamente, a quem serve essa coesão nacional, né? Coesão nacional que produz uma identidade que, segundo o Claudio Zilberg e o Jacques Fontaine, é construído por dois caminhos. Essa coesão social e essa identidade nacional, ela pode nascer por exclusão e pode nascer por participação. E aqui está o desafio, né? Estamos caminhando para a parte final de mais uma aula e aí a gente deixa como desafio exatamente esta análise. Qual dos dois princípios moldou a formação de uma identidade nacional brasileira? Nós moldamos uma nacionalidade por participação ou por exclusão? E aí eu vou precisar dar um spoiler, né? Para deixar o jogo justo. Existe um discurso oficial e existe o discurso real, né? No discurso oficial, o Brasil constrói a sua identidade nacional pela participação, né? Está lá no Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, somos uma grande nação de mestiços, decorrentes de um espetáculo das raças.
O jesuíta Antônio falava, né? O Brasil é o paraíso dos mulatos. O que é que essa frase oficial esconde? Esconde um país que moldou a sua identidade de forma real a partir de uma exclusão, né? E qual é a diferença, Rafael? Vamos tentar entender. No processo de participação, nós temos a mistura que alguns querem pregar, né? A mistura miscigenada. O Brasil é o espetáculo do índio, do negro e do branco. Quando nós sabemos que, na verdade, este país resulta de uma triagem, não de uma mestiçagem, mas de um branqueamento. De um lado, um cotejo, um cruzamento entre aquele que é igual e que é desigual. O discurso oficial diz que isso foi o que aconteceu. Quando nós sabemos que, na verdade, a gente dividiu a nossa cultura entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E as manifestações negras, indígenas, elas só podem existir quando elas são assimiladas, quando elas são apropriadas. Por fim, existe um discurso de sincretismo oficial que nós sabemos que, na verdade, o discurso oficial é de exclusão, né? Discurso produzido por instituições como IHGB, Instituto Histórico Geográfico, e Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que, olha que curioso, está sendo reinaugurado exatamente agora, né? Neste ano de 2022, o museu está sendo reinaugurado depois de um longo período de fechamento. O discurso oficial excludente de triagem do Brasil, de nossa memória, nasceu dentro dessas instituições, né? Nasceu com um branqueamento populacional que atingiu um dos maiores da nossa literatura. Olha o Machado de Assis, como ele aparece na imagem. E olhe como ele era. Um discurso que tolheu a diferença, mesmo defendendo publicamente essa miscigenação, né? Um discurso que é racista, e não só com o negro, mas com vários grupos étnicos. É isso, essa foi a nossa aula sobre memória. É sempre um prazer estar na TCM, é sempre um prazer contribuir para a formação de vocês, telespectadores. Até a próxima. Até o próximo programa. E lembre-se sempre deste processo de que a memória é um processo de espontaneidade e a memória precisa ser problematizada. Olá, vamos para mais uma dica de ouro, né? E hoje, para você que está se preparando para o Enem, eu venho com uma proposta de planejamento para as suas próximas semanas, né? Essa é uma dica que eu costumo apresentar para todos os meus alunos, os que eu acompanho, né, dentro das instituições em que eu trabalho, né, que é iniciar a realização de simulados periódicos, né? Eu costumo chamar de realização de simulados semanais. Então vamos dizer que eu tenho aí 2 meses para o Enem. Então, é interessante inserir na sua rotina a execução de simulados que sigam a lógica da prova. Rafael, como é que eu vou fazer? Fazer a prova toda? A minha sugestão, a dica de ouro, né, para buscar aquela pontuação necessária para passar no seu curso é realizar o que eu chamo de simulado por área. Então, eu pego o primeiro dia do Enem, executo numa semana a prova de linguagem, executo na outra semana a prova de humanas, executo na outra semana a prova de natureza, executo na outra semana a prova de matemática. Ao longo de 4 semanas, eu terei realizado uma prova do Enem completa, de forma gradual, me permitindo conseguir avaliar as minhas deficiências e, portanto, produzindo um resultado melhor. Lembrando novamente que não é só fazer a questão, é revisitar o gabarito procurando diagnosticar as suas deficiências.
essa foi mais uma dica de ouro da TCM. Sucesso e a aprovação está chegando. Viu aí que interessante a aula de história? Essa aula fez a gente entender que precisamos nos conscientizar e estar atualizados com tudo que acontece no Brasil e no mundo. E vamos ficando por aqui, mas a gente volta sábado, 4 horas da tarde. Eu esperando você aqui, tá? Pra gente agendar tudo, deixar tudo bonitinho. Tá tudo organizado já para que a gente comece a nossa aula de amanhã. Meu Deus, a semana passou muito rápido e amanhã a gente volta com muita aula para você. Aqui no meu cronograma já tá tudo organizado. Aula de geografia e redação, tá bom? Para amanhã, sábado, às 4 horas da tarde. Então eu te espero, até lá. Beijo, te encontro.